Um jovem sonhava com os palcos. Acreditava que havia encontrado aquilo que daria sentido à sua vida, mas a guerra levou quase tudo. Anos depois, aquele mesmo jovem se tornaria um dos maiores papas da história. Mas para isso, precisou abandonar aquilo que acreditava que o faria feliz. Essa é a história de São João Paulo II. Antes de ser papa, antes de ser sacerdote, antes de ser conhecido pelo mundo inteiro, Karol Wojtyła era apenas um jovem com sonhos. Ele amava literatura, amava a poesia, amava o teatro, gostava de interpretar personagens e contar histórias. Tudo parecia indicar que seu futuro estaria nos palcos. Era aquilo que o fazia sentir-se vivo. Era aquilo que dava sentido aos seus dias. E talvez ele acreditasse que aquele seria o caminho da sua felicidade. Mas a vida nem sempre segue os caminhos que imaginamos. Karol já havia perdido sua mãe ainda criança. Depois, perdeu o irmão. E anos mais tarde, perderia também o pai. Como se já não bastasse. Em 1939, a guerra chegou à Polônia. A invasão nazista transformou completamente a vida de milhões de pessoas. Os sonhos foram interrompidos. O futuro tornou-se incerto. E aquilo que parecia tão seguro começou a desaparecer. Muitas vezes imaginamos que nossa vida será construída sobre nossos planos, até que algo acontece e percebemos o quanto somos frágeis. Durante a ocupação nazista, Karol passou a trabalhar em uma pedreira, depois em uma fábrica. Dias difíceis, dias repetitivos, dias que pareciam não levar a lugar algum. Quem olhasse para aquele jovem trabalhador jamais imaginaria que um dia ele se tornaria papa. Mas Deus costuma agir justamente nos momentos em que tudo parece parado. Enquanto o mundo fazia barulho ao redor, algo acontecia dentro dele, em silêncio. A dor não havia desaparecido. As perguntas continuavam presentes. Mas Deus começava a preparar o seu coração. Foi então que surgiu uma inquietação, uma pergunta, uma possibilidade que nunca havia feito parte dos seus planos. E se Deus estivesse chamando para algo diferente? Karol amava o teatro, mas começou a sentir que existia outro caminho diante dele, algo maior, algo que o atraía profundamente, algo que exigiria uma escolha, porque toda vocação passa por um momento em que precisamos decidir: continuar seguindo apenas os nossos próprios planos ou abrir espaço para os planos de Deus. No episódio anterior, vimos Santo Inácio descobrir uma verdade importante. Antes de seguir qualquer caminho, é preciso discernir. É preciso aprender a reconhecer a voz de Deus. Karol começa exatamente por aí. Rezou, refletiu e escutou. Aos poucos, foi percebendo que aquela inquietação não desapareceria. Quanto mais tentava ignorá-la, mais ela retornava. E pouco a pouco compreendeu que Deus o chamava para o sacerdócio. O discernimento mostrou o caminho, mas conhecer o caminho não significa percorrê-lo, porque depois do discernimento surge uma nova pergunta. Talvez uma das mais difíceis da vida. Terei coragem de seguir aquilo que Deus me pede? Karol sabia o que estava deixando para trás. Sabia que precisaria abandonar os planos que havia construído. Sabia que a escolha teria consequências. Mesmo assim, decidiu seguir adiante. Entrou para um seminário clandestino, em plena ocupação nazista, em um período perigoso. Sem garantias, sem segurança, sem saber exatamente o que o futuro reservava. Coragem não é ausência de medo. Coragem é permanecer fiel mesmo quando o medo está presente. E foi essa coragem que mudou sua história. Com o passar dos anos,
Carol descobriu algo que muitos santos aprenderam. Quando Deus pede algo, não é para nos diminuir, é para nos conduzir a algo maior. Aquilo que parecia uma renúncia tornou-se uma missão. Aquilo que parecia uma perda tornou-se um chamado. E aquilo que parecia o abandono de um sonho revelou-se o início de uma vocação. Talvez você esteja diante de uma escolha. Talvez exista algo que Deus esteja colocando em seu coração. Talvez exista um caminho que você sabe que deveria seguir, mas que assusta. Porque exige mudança, porque exige confiança, porque exige abandonar aquilo que sempre imaginou para si. E justamente aí surge a pergunta: e se eu precisar abandonar aquilo que acreditava que me faria feliz? São João Paulo II também precisou enfrentá-la. E sua vida nos mostra que a verdadeira felicidade não nasce de fazer apenas aquilo que queremos, mas de descobrir para que fomos chamados. Anos depois, aquele jovem que trabalhava em uma pedreira tornou-se sacerdote, depois bispo, depois cardeal e finalmente papa. São João Paulo II passou por guerras, sofrimentos, perseguições, perdas, e mesmo assim, nunca deixou de seguir o caminho que Deus colocou diante dele. Talvez seja por isso que suas palavras continuam ecoando até hoje. Não tenhais medo, porque antes de dizê-las ao mundo, ele precisou aprendê-las na própria vida.